Louvada seja a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Olá, irmãos e irmãs da família Evangelizar Nossa Missão. Pela primeira vez eu estou aqui junto com vocês para meditarmos o Evangelho do dia. Permita-me apresentar, eu sou Silvana Castilho e nós temos a nossa web rádio Castilho, pela qual vocês também nos ouvem. Eu, juntamente com a Web Rádio Castilho, quero também falar das nossas outras rádios que conosco estão a levar esse projeto até vocês. As rádios Vida Nova FM, Rádio Difusora AM 1550 de Carmo do Rio Claro, Web Rádio Vitral, Web Rádio Coração de Mãe e também aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, pela página Evangelizar Nossa Missão. Deus seja louvado pela vida de cada um, pelo sim de cada um para nos ajudar na evangelização. E neste dia, quinta-feira, hoje 25 de janeiro, em que nós celebramos São Paulo Apóstolo, nós vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, no capítulo 16, versículos de 15 a 18. Mas antes de meditarmos o Evangelho, vamos pedir ao Senhor, o Espírito Santo, para que Ele venha nos instruir, venha nos ajudar a compreender a Sua palavra, guardá-la no nosso coração e vivê-la no nosso dia a dia. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esta palavra vem no dia de hoje nos mostrar o quanto Deus nos ama e que o Senhor, assim como escolheu os seus discípulos, Ele escolhe cada um de nós. Deus nos ama profundamente e embora nós não tenhamos aqui proclamado a primeira leitura de hoje, que é a leitura de Atos dos Apóstolos, aonde fala a conversão do apóstolo Paulo, é necessário que nós esclareçamos que Paulo era um perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja e ele foi um dos que estavam na morte de Estevão. Ele presenciou Estevão sendo apedrejado. Paulo era um judeu convicto e ele não acreditava em Cristo Jesus. Portanto, perseguiam os cristãos porque achavam que eles eram traidores da palavra. Eles eram traidores da fé judaica. E Paulo se colocou então a caminho de Damasco, para que ele levasse aqueles cristãos que ele já havia capturado e também que lá ele capturasse os demais, para acabar com essa religião que estava se espalhando por todos os lugares. Aqui na palavra do Evangelho, nós vimos que Jesus, após a sua ressurreição, ele se coloca diante dos 11 discípulos e ele os envia dizendo: vai pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura.
e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Até então, Paulo não acreditava em Jesus. Mas ao fazer esse caminho até Damasco, Jesus se mostra a Paulo. Ele vem até ele em forma de uma luz muito forte, uma luz tão forte que cega Paulo a ponto dele cair do cavalo. E depois disso, Jesus se manifesta a Paulo com a sua voz, dizendo a ele: Saulo, Saulo, porque até então ele era Saulo, 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 por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Ao dizer isso a Saulo, Jesus quis dizer que quando ele perseguia os cristãos, quando ele perseguia a sua igreja, ele perseguia o próprio Cristo. E com essa visita do Senhor, Paulo passa a compreender que ele perseguia o próprio Deus, que ele perseguia o Filho de Deus. O Senhor Jesus foi mostrando a ele, nesses dias em que ele ficou cego, completamente cego, o quanto ele o amava e o porquê do próprio Deus ter vindo até nós, ter adquirido forma humana e ter sofrido tão grandemente por cada um de nós. E Paulo passou a compreender, Paulo passou a crer nesse Jesus, nesse Deus vivo, nesse Deus verdadeiro. E ao acreditar, ele compreendeu que Jesus era o Filho de Deus, que o Espírito Santo era o Espírito de Cristo e que a igreja era o corpo de Cristo e que o batismo, sermos batizados em nome de Jesus, era ser enxertado no próprio Cristo, que a Eucaristia era o corpo e o sangue do Senhor, que há um só corpo, que há um só Deus. E esse corpo que é Cristo, a cabeça, esse corpo é a igreja. E que nós fazemos parte desse corpo. E como participantes desse corpo, nós devemos agir, nós devemos nos colocar em ação, para que a igreja de Cristo cresça, para que a igreja de Cristo possa crescer cada vez mais e que o Evangelho seja difundido por todo o mundo, assim como o Senhor nos pede nesse Evangelho de hoje. E o Senhor, Ele nos chama a cada um, assim como Ele chamou Paulo. Ele não descarta nenhum de nós. O maior dos pecadores pode ser resgatado pelo Senhor. Nós precisamos compreender que a partir do momento em que somos batizados, a partir do momento em que nós somos enxertados nesse corpo de Cristo, nós já não podemos ficar inertes, nós já não podemos ficar como se não fizéssemos parte desse corpo. Nós temos que nos decidir. Assim como Paulo, a partir do momento que ele conheceu o Senhor, ele se pôs em ação, ele já saiu a pregar, ele já saiu a testemunhar o que o Senhor havia feito na vida dele. Assim, cada um de nós devemos, como membros desse corpo, articular, agir, fazer, se colocar em ação. E o Senhor, Ele nos faz promessas nesse Evangelho hoje. Ele nos diz que Ele nos dará capacidade para essa ação. Ele nos capacitará, Ele nos dará dons, Ele nos dará poder. Ele fala que Ele nos dará poder para expulsar demônios no seu nome, para falar novas línguas. Ele nos fala que se nós agirmos em seu nome, Ele nos defenderá de todo o mal, de forma que nem se pegarmos em serpentes ou bebermos algum veneno mortal, isso vai nos fazer mal, porque Ele estará conosco, Ele nos defenderá em todo momento. O Senhor nos fala que Ele nos dará o poder de curar em seu nome, de impor as nossas mãos sobre as pessoas e curá-las. O Senhor dá o dom a cada um de nós, e esse dom vai nos ser cobrado. Mas o maior dom que o Senhor nos dá é a vida em si é o dom maior. E o que você tem feito da sua vida, meu irmão e minha irmã? O que eu tenho feito com a minha vida? Eu tenho perseguido a Jesus? Ou eu tenho vivido realmente aquilo que o Senhor espera de mim?
tenho anunciado o seu evangelho através das palavras, através das atitudes, através da minha forma de viver. Eu tenho realmente levado o reino de Deus por onde eu vou, por onde eu passo? Você tem levado o reino de Deus? Você, como batizado, tem demonstrado mesmo fazer parte desse corpo místico de Cristo? Paulo, que era um perseguidor da igreja, se tornou um dos maiores anunciadores do Evangelho. Mesmo não tendo conhecido Jesus pessoalmente como os outros apóstolos, ele viveu intensamente essa entrega ao reino de Deus. Ele viveu intensamente essa conversão, recebeu plenamente no seu corpo, no seu espírito, esse Jesus. E nós, que hoje compreendemos que Cristo está no nosso meio, através da sua palavra, através da Eucaristia, através da nossa comunidade, através da nossa igreja, que nos transmite todos os sacramentos, que nos leva a ter essa comunhão com Cristo. E nós temos seguido esses ensinamentos do Senhor? Nós temos realmente partilhado esse Cristo que nós recebemos? Nós temos realmente vivido esses sacramentos que nós recebemos, que a igreja, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo do qual nós fazemos parte, nos transmite? Nós temos levado esse reino de Deus adiante? Que nós possamos nesse dia pedir a intercessão de São Paulo apóstolo, esse pregador admirável, que escreveu tantas cartas, que levou a tantos lugares o nome do Senhor Jesus, que entregou a sua vida, que entregou todo o seu ser para que o Evangelho de Cristo fosse levado a tantos lugares. Que São Paulo apóstolo, ele possa interceder por nós, para que nós também sejamos curados da nossa cegueira espiritual e passemos a viver plenamente a nossa vida de cristãos autênticos, alicerçados na palavra, fortificados com o corpo de Cristo na Eucaristia. Que São Paulo apóstolo possa nos abençoar e nos ajudar com a sua intercessão. E que Jesus, o nosso Deus verdadeiro, nos abençoe fortemente com o seu Espírito Santo. São Paulo apóstolo, rogai por nós. E assim encerramos a nossa meditação do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.